Oi, e aí rapaziada, tranquilo? Professor Paulo Arthur aqui de novo. Vamos lá, começando mais uma aulinha de Mate 2, segunda série. Hoje a gente vai falar sobre cilindro, gente. Um assunto também muito importante aí dentro da geometria espacial, né? Tudo que a gente está falando agora de cilindros, a gente tem que lembrar das aulas anteriores, né? É uma cadeia, uma coisa puxa a outra. Então, assim, eu queria muito que você pensasse, quando a gente estiver falando de cilindro, tudo que a gente aprendeu sobre prismas, né? Tudo que a gente falou sobre prismas vale de certa forma para o cilindro, tá bom? Então, beleza, vamos que vamos. Eu gostaria que, primeiramente, você reparasse aí em coisas que eu botei aqui, alguns objetos, algumas coisas que tem no nosso dia a dia que tem esse formato cilíndrico, né? Que às vezes passa desapercebido como certas formas geométricas, sólidos geométricos estão presentes no nosso dia a dia. É importante a gente é, ter noção disso e ter essa percepção para a gente perceber a importância que tem esses estudos que a gente está fazendo, porque ele está presente ao nosso redor o tempo todo. Mesmo a gente não tendo essa percepção, a gente tem que começar a notar que ao nosso redor temos figuras, estamos sólidos geométricos o tempo todo. E perceber, olha, aqui a gente tem uma pirâmide, aqui a gente tem um cilindro, aqui a gente tem um cone, aqui a gente tem um paralelepípedo, enfim, coisas ao nosso redor que fazem parte do nosso cotidiano, que tem formato de sólidos geométricos que a gente está usando contas para perceber algumas coisas nele, né? Então eu botei aí um cano, um copo, moeda, né? A moeda tem um formato cilíndrico, mesmo que bem achatada, né? A gente tem um formato cilíndrico ali, né? Um latão, né? Pode ser de lixo, enfim. Reservatórios, lata de tinta, pilha, Duracell, uma coisa de maquiagem, ele tudo tem formato cilíndrico, né? Outras coisas, eu botei alguns exemplos aqui, mas é importante você ter essa percepção, beleza? Sabendo disso, vamos começar aqui falando da definição, né? A gente primeiro precisa considerar um plano. A gente tem aqui, tá bem apagadinho, mas tem um plano alfa aqui, tá vendo esse alfa? Tem um plano alfa aqui, ó, beleza? E um plano beta aqui. Considerando esses dois planos paralelos entre si, tá? Esses dois planos são paralelos entre si. Eu vou traçar nesse plano de cima uma circunferência, tá? Um círculo, na verdade. Um círculo que eu chamei de círculo C, beleza? No plano alfa, a gente tem o círculo C. E também um, uma reta, eu chamei essa reta de R, tá bom? Botei atravessando esse plano alfa uma reta R, quer dizer, uma reta R não paralela a alfa, tá bom? Então vou traçar uma reta não paralela a alfa, que vai atravessar no caso alfa e beta, beleza? Que vai ser concorrente aí a alfa e beta. E aí, e também um círculo, que eu chamei de círculo C, beleza? Todos os segmentos de reta que são paralelos a essa reta R, tá? E que saem de C e vão até o plano beta, vão formar aí esse sólido geométrico que vários matemáticos estudaram durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, tá? Arquimedes estudou muito sobre o cilindro, enfim, isso vem de muitos e muitos anos também antes de Arquimedes, mas é um sólido geométrico tão importante quanto o cilindro, tá? O cilindro, então, vamos lá. Resumindo, dois planos paralelos, alfa e beta. Tracei aqui no plano de cima, alfa, uma circunferência C, uma reta R não paralela a alfa, tá? Todos os segmentos que saem de C e vão para o plano beta formam aí o cilindro. Professor, deixa eu ver se eu entendi. O cilindro ele não é formado só pela parte de fora aqui da linha? Não, a gente vai dar nome a essa parte de fora da linha, tá bom? Ela tem um nome, mas o cilindro é todos os do círculo, quer dizer, essa linha aqui de dentro que está vindo daqui de cima até aqui embaixo forma o cilindro. Essa daqui também, todas, vai formar o cilindro que ele não é oco por dentro, tá? O cilindro não é oco por dentro. Ele é preenchido, ele é um sólido geométrico, tá? Se a gente for considerar só a parte de fora, a gente está falando da superfície cilíndrica, tá bom? A superfície é a parte de fora. O cilindro, ele é constituído de todos esses segmentos de reta que saem do círculo de cima e aqui embaixo vão formar um círculo também, claro, mas aqui entre os dois planos vão fazer o que a gente vai chamar depois de superfície lateral, a gente vai falar disso, tá?
o círculo de cima com o círculo de baixo, com essa superfície lateral, vou formar aí o cilindro, tá? Mais a parte de dentro aqui, tá? Todos esses segmentos aí vão formar o cilindro, beleza? É importante saber essa definição, tá? Para a gente entender como é formado um cilindro, como é que é formado esse sólido geométrico, tá? São esses segmentos de reta que saem daqui da circunferência de cima paralela a R, tá? Todos os segmentos são paralelos a R, que vão formar aqui esse cilindro. Beleza, vamos falar dos elementos que tem um cilindro, tá bom? O cilindro, essas linhas que a gente falou de fora, que parte de uma circunferência aqui, só pela linha da circunferência até a linha da circunferência de baixo, a gente chama de geratriz, tá? Então, geratriz é cada linhazinha aqui, cada segmento de reta que sai da linha da circunferência, tá? Do contorno da circunferência, até o contorno da circunferência de baixo, tá? São quantas geratrizes, professor? São infinitas, tá? A gente pode ter um cálculo dessa geratriz, tá bom? A altura nada mais é do que a menor distância entre o plano de cima e o plano de baixo, tá? O plano alfa e aquele plano beta que tem aqui. O menor distância entre a circunferência de cima, o círculo de cima e o círculo de baixo a gente chama de altura. Esse círculo de cima e o de baixo a gente chama de bases, tá? Lembrando, assim como o prisma, o cilindro tem duas bases, a base de baixo e a base de cima. Mas, se porventura você estiver fazendo uma questão contextualizada, pode ser que a base de cima ou a base de baixo não exista. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma lata de tinta sem a tampa, quer dizer, não tem a base de cima, tá? Então a gente vai ter que entender o enunciado da questão, mas normalmente, na maioria absoluta das vezes, vai ter as duas bases aí pra gente no cilindro, tá bom? Então, duas bases, a base de baixo e a base de cima, que são as circunferências, os círculos aí que tem nos planos, beleza? O eixo é uma reta que atravessa os dois centros desses círculos, dessas circunferências, tá? O eixo, ele atravessa os centros dos círculos, beleza? A gente tem, como a base ele é uma circunferência, um círculo, a gente tem o raio, tá? É importante a gente entender esse raio aqui, ó, que é a distância entre o centro e a extremidade da circunferência, né? Essa distância aqui a gente chama de raio da base, tá bom? Claro que tem um raio da base de cima e o raio da base de baixo. Como as circunferências são congruentes, então esses raios têm o mesmo tamanho, tá bom? Como o prisma. As duas bases são paralelas e congruentes, tá bom? Então o raio de baixo, da base de baixo, ele é congruente, tem a mesma medida do raio da base de cima, tudo bem? Então falamos aí, aqui dos elementos geratriz, que é esse segmento que sai da linha da circunferência até a linha da outra circunferência. A união de todas as geratrizes forma aí, como eu falei, a superfície lateral do cilindro, tá? Juntando todas as geratrizes, todas as infinitas geratrizes, forma aqui a superfície lateral do cilindro, tá bom? Então, a altura é a menor distância entre um plano e outro, beleza? O raio da base, tudo bem aqui? Os elementos do cilindro. É importante saber porque no enunciado vai falar, o raio da base do cilindro é tanto, tá bom? É importante também a gente saber que normalmente a maioria absoluta das questões de cilindro vai te pedir para calcular ou a área, dependendo da área lateral, a área total do cilindro, ou a altura do cilindro, tá bom? Você vai precisar utilizar esses conceitos que a gente vai ver mais na frente, mas todo esse conceito que a gente vai falar anterior a isso é muito importante, tá? Para você entender como é formado um cilindro, para a partir daí trabalhar com área e volume. Show? Beleza, sabendo dos elementos do cilindro, vamos ver então o que é um cilindro reto, tá? A gente tem dois tipos de cilindro, que a gente chama de cilindro reto e cilindro oblíquo, assim como a gente tinha lá o prisma reto, né, e o prisma oblíquo, tá? O cilindro reto é aquele em que a geratriz se coincide com a altura, tá? A geratriz e a altura, elas são coincidentes, quer dizer, não é a mesma coisa, tá? Uma coisa é a geratriz, outra coisa é a altura, tá bom? A geratriz está presente aqui, a altura eu posso botar um segmento em qualquer parte aqui, a geratriz é só aqui na lateral, mas tem o mesmo tamanho, ela pode ser coincidente, tá? Se coincide, pode estar no mesmo lugar, tá bom? Então, quando a geratriz ela é perpendicular à base, quer dizer, quando a geratriz forma um ângulo de 90 graus com a base, consequentemente, ela é coincidente à altura, quer dizer, sempre que a geratriz for perpendicular à base, sempre que ela for coincidente com a altura, a gente chama esse
cilindro aqui de cilindro reto. Assim como quando isso acontece, quando a aresta lateral do prisma forma 90 graus com a base, né, a gente chama ele de prisma reto. Não é só observar. Se ele não tem lordose escoliose, ele é reto, tá? Se ele tem aqui um tortinho para a direita, ele é oblíquo, beleza? A gente chama de oblíquo aquele que a geratriz não forma 90 graus com a base, aquele que a geratriz não é perpendicular com a base, tá? Tudo bem? É isso, tudo bem? Cilindro reto, cilindro oblíquo. A gente vai usar, na maioria absoluta das vezes, também o cilindro reto, tá? Assim como o prisma reto a gente vai usar na maioria absoluta das vezes, o cilindro reto vai ser aquele que a gente vai cair em maior parte dos exercícios, tá? Por enquanto não vou falar de exercício, eu vou fazer um exemplo no final, que eu quero que você entenda bem a teoria. Mas nesse capítulo aí, o capítulo 12, já tem exercícios para você fazer, tá? Então já começa a fazer, assistir aulas ao vivo, tá? Eu vou estar lá no chat também para auxiliar qualquer coisa e tirar qualquer dúvida. Beleza? Então vamos que vamos. Os corpos, os sólidos redondos, eles também podem ser chamados de sólidos de revolução. Por quê? Porque eles podem ser obtidos através da revolução de uma figura plana. O que, professor? Revolução não é, por exemplo, luta armada, enfim, Revolução Francesa. Não, na matemática, revolução significa um giro de 360 graus, tá? Ficar girando aí em torno de um próprio eixo, tá? Se a gente gira em torno de um eixo fixo, a gente faz uma revolução, beleza? Na matemática a gente entende assim. O cilindro, ele é um sólido de revolução, tá? E ele é gerado a partir da revolução de um retângulo, tá? Isso é muito importante. Se a gente pega um retângulo, fixa um lado em algum lugar e gira, observa esses GIFs aí que estão girando aí embaixo. Tem sempre um que é fixo e o resto a gente vai girando, ó. Observa. Essa rotação aqui de 360 graus forma aí o cilindro. Por que é importante a gente entender isso? Porque pode ter vezes que a gente vai falar do retângulo e querer coisas a partir desse retângulo que a gente está formando, querer coisas do cilindro. Por exemplo, aqui o retângulo, o que ele representa no cilindro? Repara que a base do retângulo é a mesma coisa do que o raio da base desse cilindro, né? Então, o que está aqui no chão do retângulo, a base do retângulo, forma o raio da base do cilindro, beleza? E outra coisa, a altura do retângulo é a mesma altura do cilindro, tá bom? O cilindro reto que eu tô falando, tá bom? O retângulo forma um cilindro reto aí de revolução, tudo bem? Tudo bem isso? É importante a gente saber aqui o quê? Que a base desse retângulo aqui que forma por revolução esse cilindro, a base dele é o raio da base, né? É a distância entre o centro e a extremidade da circunferência, tá? E a altura do retângulo é a altura do cilindro. Acho que tá dando para entender legal, né? Esse assunto aí, gente, não tem muita coisa o que dizer de cilindro, tá? A gente vai falando aqui o que a gente tem de teorias, tá? E vamos entrar daqui a pouco em áreas e volumes, mas é bem tranquilo mesmo, tá? Que se você estiver achando tranquilo, é isso mesmo, tá bom? Se não estiver achando, vamos continuar estudando que ele vai ficar tranquilo para você, beleza? Vamos falar de seções, tá? Como eu falei, em prisma a gente pode fazer seções ou secções, tá? Tanto faz. Acho que já saiu esse si pelo acordo ortográfico, se não estou me enganado. Mas enfim, tem gente que fala secções, tá? A gente pode fazer um corte, um churuplate nesse cilindro, dependendo como esse churuplate é feito, tá? Em prisma a gente só falou do churuplate, do churuplate meridional, se não estou me enganado, tá? Tem o transversal também, né? O transversal, né, é quando a gente faz com um plano, a gente corta esse prisma, esse plano tem que ser paralelo à base. Então, se a gente pega um plano e corta o prisma e esse plano é paralelo à base, né, a gente faz uma seção aqui no meio do prisma transversal, tá? Transversal é na horizontal, tudo bem? Quando o plano corta na horizontal, forma aqui uma seção transversal. Você repara que essa seção transversal, que o que formou aqui dentro do cilindro, quando a gente faz esse corte com o plano, né, forma aqui dentro uma outra circunferência, um outro círculo que é congruente, ele é igualzinho, né, a esse
círculo da base aqui, né? Sempre, independente se ele for reto ou se for oblíquo, a seção transversal vai ser um círculo igualzinho à base, tudo bem? Sempre a seção transversal vai ser um círculo igualzinho à base. A seção meridional, que é o que vai ser mais comum se a gente for falar de seção, tá? A seção meridional, ela é quando a gente faz na vertical, tá? A gente vai lembrar de meridiano, de geografia, né? O meridiano é aquela linha imaginária que percorre a Terra, por exemplo, na vertical, né? Enfim, a seção meridional é quando a gente pega esse plano e faz perpendicular na vertical ali, bem no meio do cilindro, tudo bem? Essa seção meridional sempre vai ser um paralelogramo, tá? Esse paralelogramo ele pode variar, tá? Dependendo se ele for oblíquo ou reto, tá? Se ele for oblíquo, sempre vai ser o paralelogramo daquele jeito que a gente conhece o paralelogramo, tudo bem? Se ele for oblíquo, quer dizer, se ele for tortinho, a gente faz uma seção meridional ali, forma ali dentro do cilindro, né? Um paralelogramo do jeito que a gente conhece o paralelogramo. Se esse cilindro é reto, que é o que vai ser mais comum para a gente, o que vai formar pela seção meridional é um retângulo, tudo bem? Então, se a gente faz, olha só, se a gente faz aqui, ó, eu cortei com o plano alfa aqui, esse cilindro pela vertical, esse plano ele é perpendicular, né, a base, né? O plano é perpendicular à base. Então, o que acontece aqui? Aqui dentro do cilindro formou um retângulo. Repara aqui por esse outro desenho. O que está de roxo, ele é a seção meridional, tá? A seção meridional ou a seção transversal não é o plano, tá bom? É o polígono aqui formado aqui dentro, tudo bem? Então, aqui nesse caso, o polígono é um retângulo. Então, a seção meridional é um retângulo, tudo bem? Mas tem um caso especial da seção meridional que esse retângulo ele tem todos os lados iguais, né? Então, por exemplo, imagina que a altura não é tão comprida assim e faz com que essa altura do cilindro seja igual ao diâmetro aqui da base, que seja igual a essa outra altura aqui, que seja igual a esse outro diâmetro da base aqui. Então, iria formar aqui um quadrado, né? Então, pode ter um caso em que esse plano forme um quadrado. Então, a gente vai chamar aí esse caso de cilindro equilátero. O que é o cilindro equilátero? Que é bem comum, hein, gente, a gente falar de cilindro equilátero. Guarda isso. O cilindro equilátero ele é aquele em que a altura ele é igual ao diâmetro da base desse cilindro. Quer dizer, a seção meridional desse cilindro equilátero forma aqui um quadrado, tá bom? E todos os lados do quadrado são igual a 2 vezes o raio. Por quê? Porque aqui embaixo esse lado aqui não é o diâmetro, né? E aqui também não é igual ao diâmetro, é um caso especial em que eu achatei, deixei certinho, igualzinho ao diâmetro, tá? É um caso especial. Beleza. Se aqui é o diâmetro, aqui é o diâmetro, aqui é o diâmetro, aqui é o diâmetro, e o diâmetro é 2 vezes o raio, não é isso? A gente aprendeu já isso. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, então aqui vale, ó, 2R, 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 tá bom? Então, é um caso em que a altura é igual a 2R, 2 vezes o raio, tudo bem? Então, nesse caso do cilindro equilátero, a altura é igual a 2 vezes o raio, tá? As fórmulas que você usa para um cilindro normal, você pode usar para o cilindro equilátero também, tá? Só que o que acontece? Em questões de cilindro equilátero, ele não vai te dar a altura, ele vai te dar o raio. Ou então ele vai te dar a altura para você usar o raio, tudo bem? Você tem uma relação aqui entre a altura e o raio. Então, se por exemplo, a fórmula de área do cilindro normal, você vai usar a fórmula de área também para o cilindro equilátero. Só que em vez de você usar a altura que você usa na fórmula do cilindro normal, você vai usar 2R aqui no cilindro equilátero. Tudo bem? É basicamente isso. Ou então, se você porventura quiser passar o 2 para lá dividindo, o raio é a metade da altura, tá bom? O R é igual a H sobre 2, tanto faz, tá? Vamos entender como é que a gente planifica um cilindro, porque isso é muito importante para a gente entender as fórmulas de cilindro, tá bom? Vamos entender que a gente tem duas bases circulares, tudo bem? Duas bases em formato de círculo, né? Se eu pego uma tesourinha e corto a lateral desse cilindro, tá? Se eu pego aqui a tesourinha e corto a lateral do cilindro e abro, ele forma aí um retângulo, tá, gente? Com uma folha de papel, se eu pego uma folha de papel e faço assim, ó, esse formato, forma aqui um cilindro, tá bom?
Então, a superfície lateral de um cilindro ela é formada por um retângulo. E as duas bases são circulares, são círculos. Tudo bem? Então, o que eu tenho que entender aqui? Que a altura desse retângulo é a altura do cilindro. Repara isso, essa altura do retângulo era a mesma altura que tinha o cilindro antes, né? E a base do retângulo? Bom, essa base ela vai estar, repara aí, ó, que ela está circulada todinha nesse círculo embaixo. Ela está ao redor todinho. Quando a gente abre essa base daqui, é o próprio comprimento desse círculo, não é? Essa base aqui estava ao redor todona do círculo. Essa base aqui estava ao redor do círculo. Essa de cima ao redor do círculo de cima, né? Então quer dizer que essa base aqui tem o comprimento do círculo, não é isso? Como é que é a forma do comprimento do círculo? O comprimento do círculo é igual a 2πr. Lembra do cachupiri, né? Cachupiri é a borda da pizza, né? O que você bota na borda do círculo é o que você bota na borda da pizza aqui, né? Cachupiri. Então você vai pensar 2πr, cachupiri, tudo bem? Então olha só, vamos entender isso que é muito importante, porque se a gente não lembrar da fórmula, a gente consegue deduzir por esse caso daqui, tá bom? A planificação ajuda a gente para certas coisas, uma delas é essa, tá? Então, a base do retângulo, desse retângulo aqui, que é a base da, digamos assim, o comprimento da base da superfície lateral, né? Essa parte aqui, ó, da superfície lateral é 2πr. E a altura do retângulo é a altura do prisma, tá bom? H de altura do prisma. Aqui, as bases, a gente tem que saber o raio, né? E a área da circunferência, πr ao quadrado, né? Então, a área da circunferência, πr ao quadrado, tudo bem? Vamos falar de cada uma das áreas. Primeiro, a área lateral. Olha só, botei um outro desenho que é mais ou menos o esquema que a gente estava vendo antes, tá? Um cilindro de altura h e raio r, tá? Repara aqui que a gente tem duas bases circulares de raio R e aqui a superfície lateral. Quando a gente abre a superfície lateral, vira um retângulo, né? A parte de baixo do retângulo é 2πr, que é o comprimento da circunferência, né? C de comprimento é igual a 2πr cachupiri, né? Catupiry. Lembra disso. E a altura h, né? Se a gente for pensar, estou falando aqui da área lateral. Qual que é a área lateral? A área lateral é a área desse retângulo, né? Que é a área da superfície lateral. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Base 2πr vezes altura h, 2πr vezes h, não tem mais o que fazer, tá, gente? 2πr vezes h, 2πrh, tá? Então, a área lateral, SL, é igual a 2πrh, base vezes altura. Só isso, professor? Só, teacher. Só. Não tem mais nada para fazer, tá? Lembra disso, tá? Porque se você não lembrar dessa fórmula, 2πrh, desculpa, aqui tá até faltando R, né? Agora que eu tô vendo. Bota um R aqui para mim, tá, gente? 2πrh. Se você não lembrar dessa fórmula, você pode fazer pela planificação, tá? Você demonstra pela planificação dessa forma, tá? Então, 2πrh, beleza? Área da base, né? A área da base é a área da circunferência que está na base, né? Como é que é a área da circunferência? πr ao quadrado, não é isso? A área da circunferência, πr ao quadrado, tá? Lembra disso. A área da circunferência, πr ao quadrado. A área do círculo da circunferência, πr ao quadrado. Se na base tem uma circunferência, então se perguntar qual é a área da base do cilindro, é a área da circunferência que está na base. Então, a área da base é πr ao quadrado. Você vai substituir o r por o que ele der. Se ele pedir, tá? Se ele não pedir, você não substitui π. Você só substitui π se ele falar no enunciado. π é aproximadamente 3. π é aproximadamente 3,14. Tá? Só vai substituir π na questão se ele pedir no enunciado. Se não pedir, deixa π mesmo, tá? Bota lá na resposta. Tantos números π centímetros quadrados, metros quadrados. Tudo bem? Deixa π na resposta, não tem problema. π é o número, já é irracional, já representa todão ele, tá? Então, tudo bem? Área da base, πr ao quadrado. E a área total? Bom, a área total não são duas bases, então é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Igualzinho a gente fazia lá com o prisma, né? A área total de um prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral, né? As fórmulas que a gente usava para prisma, a gente tem que usar mais ou menos a mesma teoria para cilindro, tá? Porque a gente tem, digamos assim,
dois polígonos paralelos e congruentes aqui. Ah, professor, então pode-se dizer que o cilindro é um prisma? Não, tá? Você não vai falar isso. Você não vai falar porque o cilindro é um prisma pelo seguinte caso, porque a maioria absoluta dos matemáticos, eles consideram que uma circunferência é um corpo redondo e não um polígono, tá bom? É uma forma circular, não um polígono, tá? Um polígono ele é formado por segmentos, a circunferência não, tá? E só que tem certos matemáticos que consideram a circunferência, o círculo no caso, considera o círculo como um polígono de infinitos lados. Você já reparou que quanto maior for o lado do polígono, mais ele se assemelha a uma circunferência? Então, se você imagina um polígono de 100 lados, ele já é visto de longe uma circunferência. Imagina um polígono de 1 bilhão de lados. Ele é a própria... Imagina um polígono de infinitos lados. Entendeu? Tem gente que considera a circunferência como polígono, mas... Se te perguntarem, a maioria dos matemáticos não considera, separam essa questão, tá? Se te perguntarem em exercício, não. Cilindro é um sólido, um corpo redondo, um sólido redondo, circular, de base circular, e o prisma, não, tem a base poligonal, tá bom? A gente tem que saber diferenciar esses dois casos, tá? Então, mas a teoria de cilindro e a teoria de prisma são parecidas, assim como a gente vai ver que a teoria de cone e de pirâmide também são parecidas, tá? O que vai mudar é a fórmula, porque na base uma circunferência, então em vez de a gente fazer a área da base e a área do polígono, a gente vai ter sempre uma circunferência ali, então a gente sempre vai saber que a área da base é πr ao quadrado, tá? Na do polígono depende do polígono que vai estar ali, não é isso? Então, se eu sei que a base é πr ao quadrado, então vai ser 2 vezes πr ao quadrado, quer dizer 2πr ao quadrado, mais a área lateral, né? Como é que é a área lateral que a gente acabou de ver? A área lateral é a base aqui 2πr vezes h. Então é 2πr ao quadrado, por que 2πr ao quadrado? Porque πr ao quadrado é uma circunferência só, a área de uma circunferência só. Como são duas bases, 2πr ao quadrado, mais a área lateral, né? A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Quanto que é a área lateral? 2πr, que é o comprimento da circunferência, que é a base desse retângulo, vezes h, que é a altura do prisma, que é a altura do retângulo. O que eu fiz aqui? Botei 2πr em evidência, tá? Porque tem 2πr aqui e 2πr aqui. Se eu boto 2πr aqui em evidência, estãozinho chororó, né? A gente continua com um r aqui dentro do parênteses, que aqui tem r ao quadrado, só tirei um r só, e continuo com h. Então ficou 2πr que multiplica r mais h. Professor, que fórmula feia! E eu acho linda, tá? Eu acho bonita. Mas é o seguinte, aluno. Essa fórmula, com 3 exercícios, ela fica na nossa cabeça. Se você, mesmo assim, esquecer, você tem que saber demonstrar por isso tudo que eu expliquei aqui, tá bom? Você tem como chegar nessa fórmula tranquilão, tá? Tranquilão, tranquilão mesmo, tá? Só você ter entendido isso daqui que eu falei, beleza? Mas de qualquer forma, a gente com 3 exercícios já sabe usar essa fórmula aqui diretão, tá? Não tem importância não. Beleza? A área é isso. Vamos falar de volume, tá? Volume do cilindro. A gente viu no módulo 10 sobre prisma, sobre volume de prisma, esse princípio de Cavalieri, tá? Vamos enunciar o princípio de Cavalieri de novo, porque às vezes ele passa desapercebido, ele é importante a gente entender. Depois que a gente entende o princípio de Cavalieri, a gente tem uma outra visão sobre volumes, assim. O que diz o princípio de Cavalieri? Se eu tenho um plano, que está aqui, o plano alfa aqui no chão, tá? E coloco ali um prisma de base retangular qualquer, né? Que a gente sabe qual que é o volume do prisma de base retangular, né? Que é comprimento vezes altura. Comprimento vezes comprimento aqui, ó, vai dar a área da base, né? Então a gente sabe que é a área da base vezes a altura, correto? O princípio de Cavalieri diz o seguinte: se eu boto aqui um prisma de base retangular, eu posso colocar aqui um outro sólido qualquer, né, de mesma área, né, da base, e jogar aqui, ó, um outro plano paralelo, né?
um outro plano paralelo. Se isso acontece aqui, se esses dois sólidos aqui têm a mesma área, e é sempre possível construir um outro sólido de mesma área da base, né? A gente consegue ter aí esse volume daqui igual a esse volume daqui. No caso seguinte, a fórmula de volume que eu vou usar para prisma é a mesma fórmula de volume que eu vou usar para cilindro. Professor, então você vai usar essa fórmula área da base vezes altura para todos? Não, tá? A gente só vai usar quando tiver duas bases paralelas, tá bom? Então isso acontece com um prisma e com cilindro. Por exemplo, em cone, o cone não tem duas bases paralelas, tem uma base só. Em pirâmide, a pirâmide não tem duas bases paralelas, tá bom? Então, se a gente tiver aqui ó, um prisma ou um cilindro, a gente vai usar essa fórmula. Área da base vezes altura, tá? Então, vamos usar essa fórmula para cilindro também. Ah, professor, então não preciso decorar a fórmula de cilindro, você não vai decorar. Como eu falei, com 3 exercícios, 4 exercícios, você já vai saber usá-la direto, tá bom? Já vai entender e já vai ficar na sua cabeça. Agora, se porventura você esquecer, você pode fazer a área da base vezes a altura, mas tem que saber que na base de um cilindro é sempre uma circunferência. E qual que é a área da circunferência? πr ao quadrado. E a altura? H. Né? Então, a área da base, πr ao quadrado vezes a altura H, a gente pode usar essa fórmula de volume aqui, ó. πr ao quadrado vezes H. Tranquilo, tranquilo, tá bom? É isso, tá? Área da base, πr ao quadrado vezes a altura H, tá? Então, para você calcular o volume, você só precisa do raio, da base e da altura, tá? O π, talvez ele te fale para usar uma aproximação, ou 3 ou 3,14 na questão, tá bom? Mas se não falar, deixa π mesmo, como já tinha dito antes. É isso, gente. Tudo de cilindro que você precisava saber, eu te disse, tá? Eu vou botar um exemplo aqui para a gente ver se a gente entendeu como é que funciona essas fórmulas de áreas e volumes, tá bom? Então, se eu quero determinar a área lateral, a área total e o volume de um cilindro de revolução, quer dizer, formado a partir de um retângulo, lembra disso? Então, revolução de um retângulo de 3 centímetros de base e 4 centímetros de altura. Então, vamos pensar. Lembra que eu falei de cilindro de revolução, que a base do retângulo desse cilindro de revolução é o raio da base do cilindro, né? E a altura desse retângulo de revolução é a própria altura do cilindro. Então, o que está acontecendo é isso daqui, ó. Eu tenho um retângulo aqui de 3 centímetros aqui de base e 4 centímetros de altura. Eu vou girar esse retângulo daqui para formar o cilindro, beleza? 3 centímetros de base forma aqui o raio da base. 4 centímetros de altura forma aqui ó, a altura do cilindro, tá? A partir do raio do cilindro, da altura do cilindro, eu consigo determinar essas três coisas que ele me pede. A área lateral, né? A área total e a área do cilindro. Me lembra aqui, primeiro a área lateral, que é a primeira coisa que ele pede. Antes de botar aqui a forma, vamos lembrar como é que a gente chegou nela. Bom, a área lateral ela é formada por aquele retângulo. Lembra que se eu corto aqui essa lateral aqui, abro ela, forma um retângulo, né? A base do retângulo é o comprimento da circunferência, 2πr, vezes a altura, né? Do retângulo, que é a própria altura do cilindro. Então, 2πr vezes h, a área da área lateral, 2πrh. Beleza? Eu sei que o raio, que esse R aqui é o raio da base, a gente tem 3 centímetros. E h, a altura. Então, o raio vale 3, a altura vale 4. Então, 2 vezes π vezes 3 vezes 4. Multiplicando 6 vezes 4, 24 π centímetros quadrados, tá? Lembra de usar a unidade de medida, tudo bem? Isso aqui está em centímetro, a área vai ser em centímetro quadrado, tudo bem? Descobrimos a área lateral, só isso, tá, gente? Nada demais. Qual que é a área total? A área total, gente, olha só, a área total é a junção das duas bases, quer dizer, 2 vezes a área da base. Lembra a área da base? πr ao quadrado? 2 vezes a área da base, 2πr ao quadrado. Mais a área lateral, que é 2πrh. Eu vou botar o 2πr em evidência, vai ficar 2πr que multiplica r mais h. Não era isso que a gente tinha visto? Essa daqui é a formulinha que você, fazendo exercícios, você vai gravar isso daqui, tá? Vai entrar no seu sangue. Ó, o R vale 3, o R vale 3 e o H vale 4.
Então vamos substituir aqui, ó, 2 vezes π vezes 3 vezes mais 4, né, aqui. Beleza, primeiro eu faço dentro do parênteses, 3 mais 4, 7, né? Aqui, ó, 2 vezes 3 já posso fazer também, que dá 6. Então 6 π que multiplica 7 aqui, ó, que somou 3 mais 4. 6 vezes 7, 42 π centímetros quadrados. Só isso, gente. Mais nada, tá bom? Ó, volume pra gente fechar, tá? Volume, como é que era? O volume era da base vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado. A altura, h, πr ao quadrado vezes h. Só isso? Só. Tá, o r vale 3, o h vale 4. 3 ao quadrado, 9. Vezes 4, né? Então 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. Aqui, ó, preste atenção. Para a área, a gente está usando centímetro quadrado. Para volume, a gente vai usar centímetros cúbicos. Gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham entendido. Falta o quê? Falta você exercitar isso que você entendeu. Por quê? Porque você praticando, você vai sair do entendeu e vai chegar no aprendeu, tá? O importante é que você aprenda, não que você entenda. Por quê? Porque o entender, ele é efêmero. Ele é volátil, ele passa rápido, tá? E você pode ter entendido agora, se você não bota isso em prática, daqui a pouco você esquece. Então, o que eu quero que você faça? Você vai acabar aí a sua aula, você vai pegar sua apostila e fazer esses exercícios do módulo 12, para você ver se você está conseguindo mesmo, tá bom? Buscar exercícios no Google, tá? Buscar exercícios em outros livros que você tenha, tá? Tem vários livros que eu posso também aconselhar você, tá? Vídeos de exercícios, tá? Procura provas de concursos, já é importante estar na segunda série, já é importante você começar a se preocupar com os vestibulares, nesse sentido, preocupar no bom sentido, tá? Começar a correr atrás, tá? Ver exercícios de cilindros de vestibulares, tentar fazer, ver se você já tá bom nisso, tá? Se não tá, já é a hora de começar a praticar, que a gente chama de papirar. Gente, eu espero sinceramente que você tenha entendido aí, que tenha ficado algum aprendizado para você de cilindros, tá? Que é muito importante. Espero muito que você esteja se cuidando, tá? De coração, eu tenho certeza de que isso tudo vai passar logo logo e que a gente vai estar junto de novo, que a gente vai estar aí na escola física, que é outra coisa. Eu sei que vocês sentem falta, eu também sinto, mas uma mensagem de esperança é que isso tudo vai passar e a gente tem que ver que a gente precisa se cuidar para isso passar o mais rápido possível, tá bom? Gente, beijão para vocês, fiquem com Deus, abraços virtuais.